Está no ar mais um episódio do Ergo Conecta Podcast, o espaço para falar sobre desenvolvimento de energia solar fotovoltaica, com oportunidades do setor, desafios, insights para você que já atua ou pretende atuar nesse ramo de atividade. E hoje estamos aqui, eu, Everton Sebastiani, Gilmar Froze e o nosso convidado, Juliano Latorre. O cara tem um currículo extenso aqui, ó. Formado em administração de empresas, já atua no setor de energia há mais de 7 anos, tem certificado de operador do Mercado Livre de Energia pela CCEE e atualmente é diretor comercial da Auris Energia, uma empresa do grupo Dynamis. Juliano, primeiramente, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. A gente agradece muito ao convite aí, falar um pouquinho sobre o Mercado Livre, né, que a gente está atuando há um bom tempo nele aí. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer, é um prazer. Então, já falando em Mercado Livre, né, o tema de hoje é exatamente esse, né, Mercado Livre de Energia. Nós vamos falar com o Juliano um pouquinho sobre isso. E para começar, Juliano, quero que tu conte aí para nós, né, um pouquinho da história, como é que começou, não só no Mercado Livre, né, a tua história no setor de energia solar e, obviamente, essa história do Mercado Livre com a Auris, enfim, de onde é que veio essa ideia, né, que não é comum, e depois nós vamos explicar por que a Auris tem alguns diferenciais, especialmente para os integradores, né? Não, perfeito, gente. A Auris, ela surge por uma necessidade nossa de mercado. Nós somos integradores, nós tínhamos uma empresa de integração aqui no Rio Grande do Sul e a gente sempre trabalhou com grandes clientes. E a gente sempre enxergou o Mercado Livre como um mar de oportunidades. Que são clientes maiores, são clientes que o solar tem muito pouca penetração. Então a gente sempre buscou esse nicho. E nessa busca aí a gente bateu praticamente em todos os players do mercado. Quando a gente diz todos, olha gente, dá para dizer que se não foi todos, foi uns 95% aí. Sempre trazendo essa ideia da autoprodução, essa ideia da gente levar, porque uma visão nossa é de que energia é um bem de consumo básico. Então assim, ou você gera ela, ou você vai continuar pagando. Então isso é uma visão muito clara, pessoal. É que nem um aluguel. Mercado Livre é ótimo, você hoje consegue um desconto melhor, vai lá de 20% a 30%, cada caso é um caso. A gente sempre fala, não tem receita de bolo. Não tem forma pronta, né? Não tem. Vamos ver o que acontece. Né? O cara que vende, isso é que nem de solar, né? O cara que vende receita pronta tá fadado ao erro. Isso aí. Mercado Livre é a mesma coisa. E a gente sempre buscou isso. E a gente buscou tanto e nunca encontrou que a gente fez a Auris. Surge a Auris. Bate a porta, né, dos grandes e aí diz, tá, não tenho que, né, não consigo me... Não, a gente entende porque não há um interesse comercial. O interesse comercial deles é trocar contrato, é vender energia. E a gente vai lá, é quase que um concorrente, né? Porque tu tira um filão, um pedaço do consumo do cliente, você dá um poder de escolha para ele que até então ele não tinha. Então, por isso que a gente entende, né, pessoal? Perfeito. E, Juliano, já falando sobre algumas questões aqui relacionadas ao Mercado Livre, né, e para quem nos acompanha também possa entender, porque a gente sabe que Mercado Livre não é uma questão que se trata há tanto tempo dentro da integração, né? Já existe há muito tempo no Brasil, obviamente, mas começou lá com grandes indústrias, com consumos gigantescos, né, há muito tempo atrás, mas isso de, olha, eu sou um pequeno consumidor, ou relativamente pequeno consumidor, eu posso ir para o Mercado Livre, quer dizer, o integrador chegar nessas informações também, temos que traduzir isso também, né? Então a gente fala, por exemplo, hoje a Auris é uma empresa varejista de Mercado Livre, certo? Dentro do Mercado Livre trabalha como varejista. O que é uma empresa varejista? Vamos do começo. Vamos lá, né? vamos lá. Precisamos então. entender. Começo para a gente entender. O Mercado Livre, ele surge, a lei, assim... conforme cresce o PIB do país, cresce a necessidade de energia. Sim. O Brasil, quando teve lá a questão do Plano Real, gente, estamos falando... 94, isso aí. Isso, 94. anos atrás. Começou a crescer o PIB do Brasil e houve uma necessidade do aumento da energia, precisava de mais geração. Então houve uma pressão no governo para desburocratizar. Porque os grandes players queriam, beleza, eu posso investir nesse setor, só que eu não quero vender para o governo. Então surge, em 96 sai a lei do Mercado Livre, gente. Então vocês veem que o Mercado Livre ele é muito mais antigo que a nossa GD. Muito mais antigo que a geração distribuída. Surge em 96 e em 98 tem a primeira migração.
que é a fábrica da Carbocloro, depois tem a fábrica da Volkswagen. São os primeiros eletrointensivos que migram com 10 mega de demanda. Aí vem acontecendo. Baixou de 10 mega para 3 mega de demanda. Em 2002 teve a grande abertura que o pessoal fala, que era que você precisava de 500 de demanda. Uhum. E desde então sempre se falou dessa abertura total do Mercado Livre. Em 2024 acontece essa abertura para todo mundo que é média tensão. Só que o que todo mundo discutia? Porque o Mercado Livre ele é muito complexo. Ele tem ritual, ele tem os ritos, ele tem as 3 grandes liquidações, eu tenho que comprar contrato, eu tenho que gerir o meu consumo. Então, o pessoal pensava, como que um cliente pequeno pode fazer isso? Como que o cliente que tem que tocar a sua padaria lá, que tem que tocar a sua oficina, o seu mercado, vai conseguir ficar fazendo todo esse rito? Então surgiu a figura da comercializadora varejista. A comercializadora varejista, ela representa clientes menores, pode representar todo tipo de clientes, tá? Mas em regra, quem tem de 30 de demanda até 500, ele obrigatoriamente necessita ser representado por uma comercializadora varejista. E ele não tem relacionamento com a CCE. Ele é um não agente. Ou seja, se ele não pagar a conta dele, quem paga é o representante dele perante a CCE. A Auris é uma gestora. Nós fizemos a representação do cliente na CCE. A gente não é uma comercializadora varejista. Somos uma gestora. Perfeito. A gente gere os clientes no Mercado Livre, efetua as migrações e principalmente fomenta a questão da autoprodução, porque a gente tem a Dynamis que está ali no nosso CNPJ, né? Nós nascemos no mercado da geração distribuída e a Auris vem para trazer soluções para que o integrador possa ter produtos de Mercado Livre. Até pegando esse gancho que eu acho que é excelente, a gente fala muito do varejista, mas ele já existe há muito tempo, mas em 2024 ele ficou valioso, vamos dizer assim, né? Que é quando se popularizou muito mais, que é essa necessidade de fato de precisar quando a carga ela é 500 para baixo. Isso, e aí a gente está falando da grande massa dos consumidores de média tensão. Porque quando tinha o Mercado Livre, quando ele nasceu, a gente sempre fala muito sobre isso, ele nasceu para os gigantes, não era nem grande, eram os gigantes, né? Então ele era quase que inacessível para a grande maioria. Tanto é que o Mercado Livre ele ficou pequeno por um grande período, mas ele tinha um grande volume de energia, porque ele tinha pequenas quantidades de unidades consumidoras, mas com muito consumo. Então isso sempre foi muito representativo. E agora que ele popularizou, é que precisa então dos agentes varejistas, de quem faz a gestão e principalmente de quem auxilia. E a gente fala muito sobre isso para as oportunidades que tem para os integradores. Né? Quem hoje mais nos escuta aqui falando enquanto ergo são os integradores, né? São principalmente os nossos clientes. Então eu queria saber de ti quais são as oportunidades que o integrador tem diante desta abertura agora com uma antena de captação maior, vamos dizer assim. Como é que são as oportunidades e como é que ele pode se inserir para trazer isso para o seu portfólio? A Auris surge para que nós, como integradores, tenhamos todas as soluções necessárias. O integrador pode operar com migrações, que é o que todo grande parceiro vai oferecer para ele. O que acontece na migração? Ele vai lá, ele leva o cliente, ele geralmente se remunera nesta migração. A gente acreditava que o integrador podia mais. Que o integrador pode vender sim a sua usina solar. Então a Auris surge para isso. E um dos pontos que nos chamou muita atenção, que quando a gente começou ali, a gente fez o mínimo produto viável. A gente buscou os maiores integradores que tínhamos ali na carteira da Dynamis, ali, a gente começou com 10 integradores. Hoje a gente está com 32. Todos esparramados, eu tenho integrador no Rio Grande do Sul até Manaus. A gente tem um integrador lá na Zona Franca de Manaus, lá. E nos chamou muita atenção de que a gente achava exatamente isso, que a gente ia trabalhar com cliente pequeno, cliente varejista. E, gente, não é assim, cara. É o grande atacadista que quer gerar a sua própria energia, porque ele já está há muito tempo com aquele desconto. Uhum. E ele bateu no teto dele ali. Porque você tem o contrato de compra, os contratos agora até estão muito baratos, mas se ele quer economizar mesmo, é gerar a sua própria energia. Então, o nosso grande nicho hoje acaba sendo um cliente atacadista. Para o integrador que nos escuta, trabalhar nesse nicho é um nicho extremamente diferenciado, pessoal.
você sai do fluxo reverso, né? Uhum. Que é o nosso Que hoje grande problema do setor, horrível, né? é. Que nem vamos entrar no mérito, que é algo inexplicável, né, gente? Todo o setor brasileiro é pautado em fluxo reverso, né? Então, a gente está sendo impedido. Eu sempre me lembro do nosso engenheiro lá, que vocês conheceram, que é um engenheiro advogado, né? Que ele chegou indignado quando saiu lá a lei falando do artigo. Se isso daqui começarem a reclamar, nós vamos fechar as portas. Realmente, né, gente? É algo muito problemático hoje para nós, hoje, esse fluxo reverso. Mas é um nicho espetacular para o integrador trabalhar, tá? Perfeito. Deixa eu só pegar exatamente esse gancho, Claro. Everton, porque é legal, porque agora tu também traz um pouco à tona a questão do zero grid, né? Que é o que tu tava falando sobre isso agora. Então, vejam bem, são atacadistas que eles têm consumos muito elevados e, portanto, por vezes, por incrível que possa parecer, eles conseguem instalar no zero grid uma usina de 1 mega. Então são usinas com ticket muito grande, ou até maior, tá? Eu citei somente um exemplo, porque inclusive eu estou fazendo atualmente um estudo exatamente sobre isso. Um cliente que quer gerar sua própria energia, ele é atacadista e a usina para ele vai ser de 1 mega. E ele vai conseguir ficar dentro da flexibilidade. Então vejam que o ticket ele é muito maior e aí vem a questão. Eu não preciso me preocupar então com a inversão de fluxo. Então vejam a oportunidade que tem, né? A gente fala que isso ainda é pouquíssimo explorado, infelizmente. Então é importante que o integrador ele comece a olhar um pouco mais, buscar empresas parceiras, né? A Auris é um exemplo disso, que consegue ajudar. Porque hoje vocês conseguem fomentar o uso da energia solar. Isso não é nada comum. A gente pesquisou um monte de empresa que falasse sobre isso e a grande maioria dos varejistas não querem a instalação de usina fotovoltaica em concomitância com a solução do Mercado Livre. Ou seja, eles não querem entregar as duas soluções. Então eu queria entender também o resultado que vocês tiveram em cima disso, quando começaram a fomentar de fato a instalação da usina junto à migração do Mercado Livre. O resultado é espetacular. A gente faz a reunião com o cliente, ele olha assim, nossa, vamos embora. E até porque a Auris oferece para os seus integradores estudos completos, tá? A gente faz o estudo de migração com autoprodução, ou a gente faz o estudo completo de autoprodução. E é exatamente isso, Gilmar. A gente está com, semana passada, ali um cliente de São Paulo, ali, um integrador de São Paulo, uma usina de 1 mega, zero grid, para atender 10% da flexibilidade do contrato dele. E é um cliente que compra energia convencional, que é uma energia mais barata ainda que incentivada. Uhum. Gente, ele fazendo com aporte próprio ali, a gente fez uma modelagem tributária para ele, deu 3 anos e meio de retorno. 4 anos e 2 meses num payback descontado. Uhum. Então, faz sentido, fecha a conta. E para esses grandes players, gente, a gente tem um mar azul gigantesco. Óbvio, exige muito mais conhecimento, exige um conhecimento do integrador de todos os ramos, né? Tanto no setor da parte de engenharia, da parte de conhecimento contábil. Nós entregamos toda essa solução, mas o integrador, ele se profissionalizando, é claro que ele consegue, né, gente? Fazer isso daí. Né? Temos que quebrar alguns mitos aqui, né? Eu, como advogado, estamos aí por isso. Eu como advogado, no meio dos dois técnicos aqui, vou fazer o interlocutor e dizer assim, tá, então peraí. Vamos ver se eu estou entendendo a linha de raciocínio. É bom negócio instalar a usina dentro do Mercado Livre, ao contrário do que a maioria das grandes empresas que atuam no mercado dizem. Certamente. Tá. Porque eu, como integrador, se fosse, né? Eu disse, cara, mas como é que esses caras estão falando um negócio que eu escuto dizer desde sempre, né? Pega essas grandes empresas, comercializadoras, etc. Não, vamos botar energia aqui, Mercado Livre. Tá, e a usina? Não, usina não faz sentido no Mercado Livre. A usina não faz sentido, não compensa, não vale a pena, o payback é muito longo, e eventualmente realmente é. Vamos lá, ninguém está dizendo que em todos os casos o payback é muito bom. Né? Cada caso é um caso, né? Mas tem caso em que é possível. E tem empresa que trabalha como gestora, como a Auris, que pode ajudar nesse processo, ou seja, fazer os cálculos, porque o outro mito, esse é um mito, tá? Outro mito, vamos lá, né? Não necessariamente sejam mitos, mas dificultadores tá bom, eu sou integrador, eu acredito que usina de energia solar é viável no Mercado Livre, partindo desse pressuposto. Agora, como é que eu vou fazer? Porque eu acredito, eu acredito que é possível, mas daí a operacionalizar isso é outra história, né? Então a Auris, inclusive, nasceu para ajudar a fazer essa transição. Dizer, olha, tu não precisa saber tudo,
Exato. Precisa conhecer quem saiba. Exato. Mais ou menos essa lógica. Exatamente. Né? Claro, te qualifica, te prepara, obviamente, mas vem pra cá e é isso que a Auris consegue fazer. Explica um pouquinho pra nós como é que é essa dinâmica. Exatamente. A Auris surge exatamente para isso, para fomentar a autoprodução, até porque com essa abertura do Mercado Livre, gente, para um integrador trabalhar com um cliente maior, ele vai ter necessariamente que trabalhar com o Mercado Livre. Todo mundo que é média atenção, hoje ele pode ir com o Mercado Livre. Então, e aquela coisa, a gente é brasileiro, né? Alguém te dá um desconto de 20% sem você gastar nada, primeiro você vai pegar o desconto, daqui a 3, 4 anos, quando começar a doer novamente no bolso, você vai buscar uma fatura, você vai buscar uma usina, algo assim, né? Complementar esse... Mas prospecto. Sim, a autoprodução no Mercado Livre faz todo o sentido. Por que existe tanto esse mito, né, Everton? Primeiro, pela falta de conhecimento, tá? Porque os grandes players de Mercado Livre, eles não trabalham com solar. Sim. Quando eles vão falar de geração no Mercado Livre, o cara pensa em PCH, o cara pensa em eólica, ou até numa grande centralizada. Faz sentido também, porque aí a gente tem as regras, né? Eu, como autoprodutor, eu tenho incentivo no TUSD, que eu não pago CDE e Proinfa, eu não pago os encargos, mas o solar junto à carga, que foi o que o Gilmar falou, o zero grid, ser bem dimensionado, a gente brinca que é o filé mignon, né? Eu vou pegar aquela fração ali que eu elimino tudo, tá? Sim. A gente pode fazer tão bem como injeção, e o autoprodutor ele tem uma característica muito interessante, que ele pode gerar mais do que ele consome. Eu posso gerar 100%, eu posso gerar 150%, não tem problema nenhum. Eu posso me remunerar pela minha geração. Então, aí eu posso realmente zerar minha fatura, se eu quiser, obviamente, né, gente? Mas sim, e existe um conflito de interesse muito grande, tá? É aquela coisa assim, eu tô vendendo arroz todo dia pro Juliano lá. Agora o Juliano vai plantar arroz? Não faz sentido para te plantar, deixa que eu te vendo. É que muitas vezes né? Mercado. Mas parece, assim, a gente brinca assim, parece ter uma hipocrisia, né? É que nem eu alugo o apartamento pra ti, Everton. Eu te alugo ele. Não, pra ti não faz sentido você comprar um apartamento, Everton. Paga o aluguel o resto da vida. Sim. Deixa que eu te alugo, usa o meu apartamento, que é o melhor que tem pra ti. Sim. Então, a melhor opção é essa. Tua melhor opção tá é ótimo, essa. Excelente. Teu retorno, tu não tem investimento, paga o aluguel, né? Tá, mas daqui a pouco eu quero investir, né? Posso querer comprar ele? Não, né? Gente, você troca uma fatura por outra, gente. Às vezes tu tem um desencaixe, sim. A gente trabalha, como são usinas maiores, a gente trabalha com linhas de financiamento específicas para isso. Às vezes tu tem um desencaixe, 1, 2 anos, 3 anos. Às vezes tu não tem desencaixe. Cada caso é um caso. Tudo depende do valor. A gente faz geralmente nossos estudos estimando a média que ele está comprando no contrato de energia deles. Sim. Tem gente que está com contratos maravilhosos, tem gente que não está com contratos maravilhosos. Isso é uma característica básica do Mercado Livre. Às vezes você faz uma contratação maravilhosa, às vezes você não faz essa contratação. Agora, se você gera, acabou. Uhum. Até por tempo, né? Às vezes quer fazer uma contratação, o PLD está lá na estratosfera, não vai conseguir negociar. Quem está comprando energia agora com o PLD está muito baixo, né? Está bastante baixo. Então, só que aí, geralmente, o que o gerador... Porque do outro lado, você tem também a ponta do gerador que precisa se remunerar. Quando o PLD está lá embaixo, geralmente ele vai te oferecer contratos curtos. Entendeu? Sim. Então, você não vai conseguir hoje travar um contrato de 10 anos. Ninguém vai te oferecer. E se te oferecer, ele vai estar barato 25, 26, a partir do 27 já vai lá em cima. E a gente olha os preços lá. Nossa, estou comprando a 160 para 2027. Tá, só que isso vai reajustar. Eu tenho cliente, não, é sempre 220. Não interessa, eu compro porque tu vai reajustar. Então, isso a gente tem que cuidar também, tá? Tem muita pegadinha, tá, gente? Tem. Os contratos são bem densos, né? Os contratos contigo aí, né? Os contratos de Mercado Livre são, né? São caso à parte. São extremamente densos, né? E eles têm digamos assim, tem a parte da bilateralidade. Então, por exemplo, assim, eu estou comprando um contrato de você. Se você não me entregar, a CCE vai me cobrar normalmente. E eu vou ter que me acertar com você. Sim. Então, tem todo esse risco, né, de um contrato. Sim.
Perfeito. Eu quero também provocar uma outra discussão bem interessante, porque tu também agora trouxe a questão de poder injetar. E por muito tempo isso foi um mito. Hoje até o pessoal já entendeu que é possível a injeção, né? Mas eu queria que tu fizesse só, em síntese, assim, bem simples mesmo, assim, explicando a diferença entre quem injeta energia e quem é um zero grid. E também falar um pouco sobre alguns contratos que, infelizmente, a gente já pegou de algumas comercializadoras que dizem que é vedado a injeção de energia ou a autoprodução de energia. Queria que tu comentasse também sobre isso. O que acontece? Muitos gestores, aí não é o contrato da TE. O contrato de TE nunca tem essa cláusula. Quem tem essa cláusula é o contrato de gestão. E sim, muitos têm essa, digamos assim, tem cláusulas proibindo o cliente de ter gestão, de ter autoprodução, porque a gente entende porque o rito se torna muito mais complexo. Então, os gestores colocam essa cláusula porque assim, você quer de uma autoprodução? Então tá, vamos renegociar a sua gestão. Tem um gestor muito... um gestor aqui do nosso estado, por exemplo, que um cliente normal, ele vai te cobrar 3 a 4 mil uma gestão. Se ele é um autoprodutor, a gente passa para 7, 8 ou 9 mil. É um salto bem interessante. É um salto muito grande. É um pouco mais complicado? Mas, né, não, na nossa visão, não justificaria um salto tão grande assim. Mas sim, tem muitos contratos de gestão nos quais o gestor coloca cláusulas proibindo. Tem contratos de varejistas também que eles proíbem. São expressamente, tá dizendo ali, não é para você colocar. E tu vê que dificuldade, né? Porque isso conversado muito claramente com o consumidor, ok. Porque ele vai aceitar o contrato, vai entender. A questão tá quando não explicado claramente para o consumidor. Que é normal, né? Mas vamos lá, que por né, a expertise de mercado nossa aqui, a gente sabe que a maioria dos casos são assim. E aí o consumidor muitas vezes está lá com um contrato e diz, eu tenho interesse em fazer uma geração, né, integrador, ou enfim, alguém trouxe essa opção e ele entende que é realmente viável, um bom negócio, atrativo, ele consegue uma economia complementar, chega lá e diz, não, teu contrato não permite que tu faça, peraí. Né? E aí às vezes já está com proposta, com às vezes o contrato de instalação do sistema, né, a depender do momento em que se para analisar se é possível, se não é, ou que se fala com a gestora, eu vou colocar. Não, segura aí que não dá, né? Por isso que essa questão de avaliar, de estar bem informado também, obviamente que vamos também fazer juízo de valor. O integrador não tem como ter uma estrutura para acompanhar tudo isso, né? Por isso, obviamente, que pode contar com o serviço da Auris, da Ergo, enfim, para colaborar, para dizer, olha, vamos auxiliar nesse processo. Porque é muita informação. A gente sabe. Tanto é que a gente está se propondo a fazer isso aqui, inclusive para quebrar alguns mitos. Perfeito. E levar informação de qualidade, né? Para dizer, olha, é possível. Essa questão de injeção, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi, mas no Mercado Livre não tem o que fazer com a energia que sobra. E aí daí tu começa a desconstruir aos poucos, né? Tu não vai dizer, claro que tem, tu vai devagarinho, né? Não, é que é um pouco diferente, né? Para ir aos poucos. A gente conversou, a gente não pode ficar falando nome de cliente, né? Mas a gente conversou com um dos clientes mais antigos do Mercado Livre. E aí a gente falou, você pode injetar. Não é possível. Tô há 20 anos aqui e não sabia disso. É um cliente A3, é um cliente gigantesco. Poxa, assim. Azul, é isso aí. Sim, um cliente gigantesco. Tem uma estrutura empresarial. 138, então... Tem uma estrutura, né? Então imagina o cara de 500k, não é um demérito, mas imagina a empresa com 500k, com 30, com 80, 100k. Se não for, né, levar a informação com qualidade... vai se perder. E o custo da adequação, gente, não é nada que viabilize, tá? É algo que, quando você é um autoprodutor com injeção, você assume toda a cabine de medição. Então, você vai ter que ser responsável pelo relógio, vai ser responsável pela caixa do relógio. Toda aquela coisa que quando você faz uma mini geração, a concessionária vai lá e te entrega. Quando você é um autoprodutor, aquilo fica... por sua responsabilidade, mas não é um custo que inviabiliza na maioria das vezes, tá? Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado, a injeção é possível fazer, sim, dá para injetar, só que no Mercado Livre você não vai ter o sistema de compensação. Você tem o sistema de alocação e de liquidação dos créditos. Então, você tem que alocar os créditos todo mês ou liquidá-los.
E você pode escolher, o gestor do cliente pode fazer a escolha de você vai querer alocar ou você vai querer liquidar. É um mecanismo muito interessante. É possível, para traduzir em miúdos, é possível, né, essa sobra de energia sem perda no Mercado Livre, para que fique claro, para que nos entendam, né? O que vai mudar é que não há um acúmulo de crédito como um saldo para usar no mês seguinte, no outro. Sobrou. Ou tem que mandar para algum lugar que vai consumir, Isso. ou efetivamente vai vender essa energia, né, para outros consumidores dentro do Mercado Livre. Então a transação basicamente é essa, né? Sobra, mas o que sobra tu tem que resolver naquele ciclo. Não pode, vou acumular para compensar, usar daqui a X tempo. Não. Né? Cada mês zera a conta. Cada né? mês zera a a conta. Para que fique bem claro para quem está nos assistindo, porque isso é uma questão que o mercado falou muito mais do que fala hoje, mas ainda se fala muito, né? Mas daí no Mercado Livre a energia que sobra, né? Não tem que fazer. Tem que fazer. Claro. Né? Obviamente que não vai virar crédito acumulado, mas tem o que fazer. São coisas diferentes. Né? E aí, falando sobre essa questão de Mercado Livre, obviamente que a gente tem que entrar na venda. Né? Na venda de uma usina dentro do Mercado Livre, enfim, né? Que é uma questão que a Auris fomenta muito e ajuda, enfim, em todo o processo. Como é que tem sido, né, as práticas aí com relação aos integradores, como é que vocês ajudam, como é que os integradores têm conseguido, né, trabalhar com isso, porque talvez tem muito integrador nos assistindo e diz, cara, eu também queria fazer, mas será que funciona? Não é será que funciona, mas como funciona, né? Qual é o funcionamento, qual é a estratégia, ou enfim, como é que vocês dão esse suporte para que isso operacionalize? O que acontece, né? Quando a gente está no mercado cativo, se a gente que já vendeu energia solar, o que a gente pede? A fatura do cliente. Sim. Com a fatura do cliente, a gente faz praticamente tudo, né? Tá tudo ali, pessoal. Sim. Tem todas as informações ali. Quando a gente vai para o Mercado Livre é o cliente que ele pulou a concessionária. Então, você vai para um atacadista, ele vai ter 5 faturas. Varejista, provavelmente 2 ou 3, porque existem vários varejistas com gestão também. Então, você precisa reunir todas essas informações. E o grande, digamos assim, trabalho que dá é você modelar a proposta. Porque os clientes de Mercado Livre, geralmente, a gente tem que entender também a parte tributária, né? Isso também acontece no mercado cativo. Quando você pega um grande industrial, você pega um grande supermercado, você tem que analisar essa parte contábil também. Então, a gente trabalha da seguinte maneira, a gente reúne todas as informações, temos um checklist para a gente pedir para o integrador ali. O integrador nos traz todo esse checklist e a gente modela partindo daquelas premissas ali. O contrato de energia, geralmente tem um anexo no contrato ali, onde está ali o valor, data de celebração, flexibilidade, sazonalidade, modulação, take or pay, quantos mega médio de contrato é. Todos esses dados, com eles a gente consegue modelar e apresentar. Hoje, a gente sempre fala, o gargalo acaba sendo o braço. Porque a gente tem um volume, eu devo ter umas 3 ou 4 propostas que eu nem abri ainda para começar a montar, e de grandes clientes, sabe? Sim. Então, roda muito bem, tem uma aceitação muito grande. Dá para dizer que deu certo essa nossa busca aí. Que bom, que bom. E questão de perfil de cliente, né? Integrador, né? O Gilmar trabalhou já há muito tempo quando, né, fizemos integração, vendendo usinas também no Mercado Livre, né? Já lá atrás. Mas qual é o perfil de cliente hoje com essas mudanças, né, Gilmar? Obviamente essa abertura maior do Mercado Livre, que já está em operação, porque se fala numa abertura ainda maior, que atingirá, né, que deve acontecer e atingirá os clientes de baixa tensão, mas dentro dessa estrutura que nós temos hoje, quais são os clientes filé, quais são os clientes que o integrador, se quiser agora, deve começar por eles, né? Não é esquecer os outros, mas olha, entre, né, essas 3, 4 opções, vá nessa primeiro, né? O que vocês têm visto no mercado? Todo cliente que é atendido em média tensão hoje, com o Mercado Livre, a gente acaba tendo soluções para ele maravilhosas, tá? Porque mesmo aquele cliente que tem um pouco espaço para o solar, você faz uma usina pequena e migra o resto do consumo. Ou aquele cliente que tem muito espaço para fazer, você faz usina ou atende ele 100%. Praticamente todos os clientes grupo A,
a gente consegue rodar estudos maravilhosos. E a gente trabalhou muito uma parte de contábil para atender clientes lucro real. Uhum. Porque o lucro real é o grande desafio do solar, né, gente? Sim, porque toda economia que você gera para ele aumenta o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido. É um cliente que você tem que fazer o estudo utilizando tarifa seca. Então, é um nicho que a gente explorou muito, porque é aquela coisa, né? A gente foi indo mais pro nicho aonde é o mar azul, né, pessoal? Sim. Que é o que você bate lá e o cliente não tem outras propostas. E aí acontece, todo integrador já deve ter passado, né? Você vai lá, convence o cliente de que o solar faz sentido. Ah, eu vou fazer. Aí ele chama uns 3, 4 para fazer orçamento, né? É sempre assim, né? É complicado. Né? Isso aí, eu vou dizer que isso é um clássico. Isso é um clássico, isso é um clássico, né? Você vai lá, convence o cara, quando o cara tem certeza, ele chama uns 3, 4, aí ele vai pegar o orçamento mais pica-fumo que tem lá e diz, olha aqui, o cara tá me cobrando metade. X. Aí você tem que ir lá, demonstrar. Então, um dos nichos que a gente trabalha, bate muito forte na Auris é qualidade. Cara, qualidade. Tem que ter qualidade de equipamento, porque isso justifica preço. Você querer vender o pior equipamento ao preço mais caro aí não dá, né, gente? Sim, ainda mais em sistemas que normalmente sistemas tem muito potência grandes, maior, né? gente. Sistemas muito grandes. A gente necessita ter uma qualidade de equipamento muito grande. A gente sempre trabalha com as melhores marcas do mercado. Perfeito. E falando aí, mais uma vez, né, toda essa questão de atendimento, e que tu faz os estudos também, né? Quem faz realmente os estudos é o Juliano, então... Alguém que vai auxiliar você, se forem contratar, vai ser. Eu precisaria entender um pouco melhor, eu acho que todo mundo aqui que tá nos assistindo também, o que tu leva em consideração quando tu vai avaliar realmente o custo-benefício para ver se realmente faz sentido para aquele cliente. Eu falo aqui da migração, mas também a usina. Ou daqui a pouco é o momento dele somente ir para o Mercado Livre, somente migrar. Enfim, como é que tu modela tudo isso, faz essa análise financeira para entregar junto no atendimento? Se o Gilmar precisa entender o que sobra, se o Gilmar, que é técnico, faz estudos econômicos para Mercado Livre e outros, precisa entender, imagina que sobra para nós aqui. A gente tem que provocar, a gente tem que provocar a audiência. O que sobra para eu aqui e você que está nos assistindo, né? Ainda bem que o Juliano está aqui para nos ajudar aqui, né? Porque eu, como advogado, sou excelente em leitura. Número 2 mais 2 é 18, né? Então, nos ajuda e simplifica isso aí para nós. Gente, Juliano. simplificando, gente, o que acontece, tá? A gente tem que... É aquela conversa com o cliente para entender o momento que ele vive. Sabe? Perfeito. Vai ter cliente que naquele momento ele não vai investir. Então é importantíssimo, porque aí ele vai migrar. Ele não quer investir, mas desconto todo mundo quer. Então se ele não migrar com você, ele vai migrar com alguém. É por isso que a gente fez a Auris, exatamente por isso, porque assim, a gente encontrou várias parcerias no mercado para a gente ser um mero indicador. Aí o que era isso? A gente indica o cliente migrou É isso. E é isso, nunca mais Acabou. você fala com o cliente. Você não tem mais relacionamento com o cliente. Então, se o cliente não quer investir, vai lá, oferece a migração, migra ele para o Mercado Livre e ele fica na sua base. Ele é seu cliente, isso que é o importante, sabe? Esse respeito que a gente tem que ter com os parceiros comerciais, sabe? Cheguei a ter um parceiro uma vez que a gente marcou uma reunião, o cara chegou 20 minutos antes e apresentou tudo antes de eu chegar. Então aí fica, né? Só um pouquinho. E aí a gente tem um outro parceiro que a gente migrou o cliente e pronto. Eu falo com o cliente, eu não sei nada do que acontece. Isso não pode. Quando o cliente não está naquele momento de investir, vamos oferecer uma migração, vamos migrar ele para o Mercado Livre e vamos deixar ele no nosso guarda-chuva. No momento que ele tiver com apetite de investimento, que fizer sentido para ele, às vezes o cliente está passando por um momento de um RJ, um momento que ele não está apto. Tem outro grande cliente que é o momento ele precisa arrumar a parte do marketing dele. Ele teve problemas, um problema com o Ministério do Trabalho, e aí o que ele vai fazer? Opa, tem que arrumar a imagem primeiro, depois a gente volta nisso. Mas é um cliente que você migra, você resolve o caso dele e ele fica na sua base. Hoje a gente trabalha com vários tipos de financiamento. Então, em quase todos os casos, tu vai trocar uma fatura por outra. Aquela coisa que a gente vendia tanto há muito tempo, quando a taxa de juros estava lá embaixo,
a gente consegue isso no ACL junto à carga, porque as usinas são mais baratas. São grandes usinas, mas assim, eu faço uma usina de 1 mega, que nem esse teu cliente que tu trouxe. Não vai fazer subestação. É uma pequena adequação para fazer o zero grid. Tu vai botar uma usina dessas num telhado, não é no solo. Então, o custo do watt-pico fica mais barato e a conta fecha da outra maneira. Entendeu? Então, Gilmar, praticamente todos... É entender esse momento do cliente e deixar o cliente na sua base, que é o mais importante, né, gente? Eu tenho clientes que eu atendi no tempo que eu era um vendedor de energia solar, que são clientes meus até hoje. O cliente vai mexendo na subestação, me ligou lá, porque... Não, vamos lá, vamos atender. Esse relacionamento é o mais importante. E a Auris surge exatamente para que o integrador tenha essa solução e a Auris se beneficia dessa capilaridade. A capilaridade, o cliente é a do Gilmar. É tu que conhece ele, é tu que sabe, sabe? A gente oferece as soluções e os produtos para que o Gilmar possa vender e a gente vai ganhar junto como se fosse um vendedor. Essa é a ideia. Até porque é essencial, inclusive, né, manter isso, porque isso hoje no mercado é uma das questões, se não há, que mais tem valor. Exato. Que é o portfólio de cliente do integrador, enfim, da empresa, né, que está conversando com ele, que tem a confiança dele. Né? Então, você consegue fazer na forma de trabalho da Auris algo que se mantenha isso, não é? Olha, passa o cliente para mim, tá aqui o cliente e ele vai embora com um novo parceiro. Não, ele fica, exato. Né? E no melhor momento, claro, às vezes no melhor momento ele já quer fazer a usina de imediato e eventualmente ele diz, não, quero migrar primeiro. Tá bom, mas tu não abandonou ele, tu continua. Foi você que migrou ele, isso, entendeu? Você ele vai ligar fez o pra processo. Ti. Ele não vai ligar para outro, entendeu? É isso. Isso é um ponto básico, gente, porque essa abertura do Mercado Livre, assim como a questão das usinas de investimento, né, ela criou um novo tipo de consumidor. Nós que viemos da AGD, antes o cliente que quer economia fazia uma usina. Não tinha outro caminho para ele. A usina de investimento criou um nicho do cara que só quer o desconto. E aí acabou, na minha visão, prejudicando muito o nosso setor solar. A gente vendeu muito, a gente mudou a forma de vender. A gente parou de vender para o cliente final para vender para o investidor. E aí entrou gente vendendo cada coisa para melhorar a rentabilidade e depois não entregava. Entrou alguns players que prometiam assumir usinas e não assumiram. Tem todo esse... Se criou uma bolha no mercado, Se né? criou uma bolha. Uma espécie de bolha. Né? Que essa bolha, no meu ver, estourou. E a gente teve, digamos assim, uma queimação, né, no mercado, né? Sim, um reflexo disso. Nossa, né? Tem investidores lá que o cara olha, solar, investir em solar. Nós, como integradores, a gente conseguiu contornar usando essas usinas para clientes finais. Tiramos daquele nicho. Mas houve, sim, uma queima muito grande no mercado. E o Mercado Livre, com essa abertura dele de 24, ele criou isso para os clientes de média tensão. Ele criou esse nicho do cliente que quer o desconto. E a gente vive essa pressão por essa abertura que vocês estavam citando aí do cliente de baixa tensão. E, na minha visão, eu acredito que ela vai acabar acontecendo. A expectativa é 26 abrir o B3, 28 abertura total. Por que a gente acha que vai acontecer? Porque se você olhar o mercado, é do interesse de todo mundo. Os consumidores querem, claro. As distribuidoras querem, quase todas as distribuidoras estão virando comercializadoras, todas têm seu braço de comercialização. Você tem os grandes players, que quando a gente fala grande player de Mercado Livre, gente, pensem que são números... astronômicos, né? Astronômicos. O Mercado Livre ele é infinitamente maior do que a nossa geração distribuída. Eu falo nossa porque eu venho dali, né? O Mercado Livre para mim é um caminho para a gente ir para lá. Mas, sim, são players gigantescos e todos têm esse interesse. Então já tem até a Coprel, que é aqui do Sul, nossa, aqui, eles já conseguiram autorização da ANEEL para começar a testar essa abertura para o B3 a partir de janeiro de 25. Já vai ser um teste. A gente estava fazendo um curso com a CCE também lá agora, esse mês aqui. Também eles já estão se preparando para esta abertura. Claro, vai depender de uma autorização governamental, mas existe uma pressão muito grande do mercado para isso, gente. Acontecendo isso,
Ou seja, eu vou ter mais, vou fomentar mais o nicho do cliente que só quer o desconto. Uhum. Então, você ter essa solução de dar o desconto para ele, seja com uma usina de locação ou seja com uma migração, é importantíssimo para você fidelizar. Logo mais, esse cliente vai querer investir. E ele está na sua base, gente. Eu entendo também que a abertura do Mercado Livre total para qualquer consumidor, ela é um caminho sem volta. Ela já está acontecendo há anos e ela vai acontecer. Inclusive, a ideia de ter nascido o Mercado Livre foi para isso. Exato. Foi para realmente resolver um problema de demanda energética e para facilitar um pouco mais também e popularizar um pouco melhor essa compra de energia, escolher o fornecedor e tudo mais. Então, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a gente tem alguns desafios até lá, que é realmente tirar um pouco da complexidade, né? Por mais que ainda a gente tenha tirado, mas falta bastante para chegar no residencial, né? A gente sempre fala isso. Para chegar no Zé, falta muito, né? É fato. Então, assim, ainda a gente precisa tirar algumas barreiras ali burocráticas. Segundo o nosso ministro, nós já temos capacidade operacional. Eu discordo, né? Com toda a educação possível, discordo, porque a gente já viu todo o problema que deu quando abriu o varejista. Abriu agora o varejista, a galera tá batendo cabeça, né? Entendeu? Então, mas segundo o nosso ministro, operacionalmente falando, nós já teríamos. Eu discordo, inclusive a própria CCS discorda disso. Também. Mas tudo bem, vai acontecer. Eu acho que isso é um fato, assim, para a gente estar atento e também, como eu, mais uma vez usando a referência, com a antena de captação sempre muito atenta, né? E aí um ponto sobre isso, e eu queria entender, a gente já participou inclusive de algumas reuniões, né, que a Auris tem mensalmente, inclusive, e eu queria entender um pouco melhor como vocês apresentam essa solução para quem está dentro do grupo de vocês, do ecossistema de vocês, como vocês conseguem auxiliar na parte operacional, se vocês dão consultoria, entender um pouco melhor a solução para o integrador que quer realmente apresentar e talvez entrar um pouco confuso, né? Não encontrou aquele parceiro para pegar na mão e seguir a rota certinho. É bem isso, assim, a gente pega na mão e vai junto, né? Porque a gente se remunera quando ele fecha o negócio. Perfeito. Então, como é que a gente faz? A gente busca as informações, o integrador levanta as informações, nos passa, a gente modela o estudo e nós apresentamos juntos. A Auris é apresentada como ela é, né? Que ela é uma união de forças, união de grandes empresas, no qual o integrador é o nosso EPCista. O integrador é que vai montar a usina, o integrador é que vai fazer a venda, mas a gente vai junto com ele. Por quê? Geralmente, quem está no Mercado Livre tem um gestor. E aí eu tenho um integrador de São Paulo, que é uma figuraça, um amigão nosso ali, que eu contando para ele, eu tenho um cliente que ele paga 50 mil de gestão. E aí ele, nossa, mas contratou o Papa. A gestão C50, a contratação... Tá com o mestre do time, né? Ele é um cliente que gasta mais de 40 milhões ano, né? Então ele é um grande player, E aí ele, 50 mil, esse cara, você vai escutar o cara. E esse cara não tem intenção de que você tire aquela fatia de venda dele. Então é necessário, a gente vai junto, a gente abraça o integrador, a gente tá junto na discussão, na conversa. Essa usina que a gente estava falando do cliente de São Paulo, a gente começou a proposta, aí voltou a resposta dizendo, não, o gestor disse que não faz sentido por causa disso. Como assim? Aí você contra-argumenta. Então vamos fazer uma reunião. Aí fizemos uma reunião. Aí conversamos, o gestor já vem bem mais tranquilo, deu tudo certo. Não, então vamos evoluir, vamos fazer 1 mega. Aí continua. Então a gente vai junto, sim, a gente apresenta... a Auris, por eu ter a Dynamis, por eu ter a ATM também, que é o braço da Dynamis de grandes usinas, a gente consegue ter todos os instrumentos para que o integrador consiga fazer a venda. Essa é a ideia, tá? Ela surge porque, vendo essa necessidade, vendo essa abertura de Mercado Livre, logo a gente entendeu, olha, o nicho de clientes para a venda de energia solar vai diminuir. Então, como que a gente faz um contraponto a isso? Com a Auris. Basta a gente olhar o mercado e a gente vê que as empresas de energia solar hoje estão todas em dificuldade. Tem N fatores que fazem isso. O Mercado Livre é sim uma solução para todos esses do nosso grupo, está sendo, posso dizer que uma solução excelente. Perfeito. Então a Auris traz suporte para o integrador, disponibiliza isso para o integrador. Porque eu entendo, e aí eu me coloco na posição, né?
do integrador, que é um receio, não é não querer entrar no ramo, no Mercado Livre, enfim. Não é questão de não quero. Eventualmente quer e já quer há muito tempo. A questão é como. Como que eu, integrador, né, a gente sabe como é que é o tempo hoje em dia, ser empresário, enfim, vou parar minha operação para estudar o Mercado Livre como uma aposta, vamos num cenário hipotético aqui, para verificar se é realmente algo que eu consigo ou não, e aí sim me preparar para começar a fazer. Ou seja, isso é um lapso temporal que o integrador não tem. E o investimento também necessário, porque por mais que ele não precise botar tanto dinheiro, se é que não precisaria, ele vai ter que parar um pouco o negócio dele, então ele vai deixar de faturar, para daí virar e dizer, vou virar para esse lado agora. Vai ter que pivotar um tempo, pelo menos, depois trabalha tudo no mesmo portfólio. Mas ganha muito tempo com isso. É um lapso temporal muito grande. A gente levou uns 4, 5 anos nessa busca aí de Mercado Livre, e estudando, e buscando informações, e é assustador como tem informações erradas no mercado, sabe? Tem grandes gurus do Mercado Livre que aí você vai, você escuta e, meu Deus, tá tudo errado. É assustador, sabe? É preocupante. Então, assim, a gente passou por esse tempo todo aí de maturação. Sinceramente, eu acho que se eu tivesse ideia que era tão grande o tempo, eu não tinha nem ido, tá? Agora que tu já passou, agora que já foi, beleza. Mas assim, a gente remou muito com curso, que aí tu diz assim, nossa, sei tudo. A primeira vez que tu vai mexer, opa, tá tudo errado. O cara me ensinou errado. E aí a gente fazia o curso, aí tinha um professor que ele falava uma coisa numa aula, na outra ele se contradizia. Só um pouquinho. Como isso? Assim? É ou não é? Dá ou não dá? Isso? Vai ou não vai? E aí você aperta o cara e ele fala uma terceira coisa. Não, aí tá muito mal. Então sim, a gente entende essa dor do integrador, só que o grande problema é que a gente trabalhou muito tempo com a GD, com a geração distribuída, que eu resido em Passo Fundo, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Passo Fundo chegou a ter mais de 100 empresas de energia solar. Muita coisa. 99% é o famoso instalador de placa. Sim. Cara, ele não sabe fazer conta alguma. Esse tipo de integrador não se sustenta. Desde que mudou a norma em 2022, que a galera fez um auê que o mundo ia acabar, né? Porque vai acabar, porque tem que fazer. Gente, virou 23, ficou até melhor. Porque baixou o preço, né, do sistema solar, derrubou o preço do sistema solar. Então, não que seja pela alteração da norma, né? O pessoal pensa, porque alterou a norma, não estão mais vendendo. É importante a gente sempre trazer para o cliente, não é isso. O que acontece é uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que os Estados Unidos estão buscando se reindustrializar, e a China, que manda no mercado, diz, você quer se reindustrializar? Tudo bem, só que o preço agora é esse. E derrubou 30%. Quer fazer, meu querido? Pode fazer. É aquela coisa, o maior acaba comandando o mercado, né? E é muito maior. A China nesse mercado é muito maior. Muito maior, porque toda a grande empresa chinesa tem um governo junto. Então ele é inquebrável. É inquebrável. O governo não vai à falência, né? Ele tributa mais, ele cobra mais, mas ele não tem falência. Qual o governo que quebra? Não quebra. Quem quebra é a população, porque tem que sustentar o governo, eventualmente. Mas o governo né? não quebra, a economia chinesa não quebra. Então, assim, exige muito conhecimento do integrador. Isso eu ia comentar, a questão de conhecimento, porque, vamos lá, por mais que ele use uma base que seja uma estrutura, né, todo um aparato que tem a Aureus, né, com um distribuidor, enfim, todo um hub de negócios, ele também precisa se preparar. Obviamente que a Aureus dá essa condição, né, tem treinamentos, enfim, tem encontros para ajudá-lo nesse processo. Mas não é aquela... Para não criarmos um novo mito aqui, né? Não é aquela coisa assim, tá bom, então é só eu encontrar quem faça e eu não preciso fazer nada. É só pegar o cliente e dizer, olha, vamos migrar para o Mercado Livre. Não é bem assim também. É acessível para quem quer. Isso. Né? Então é isso. Para quem vai buscar um pouco. Então tem a contrapartida, né? Não é encontrar um parceiro como a Aureus que faz muita coisa, facilita, auxilia, faz a parte mais densa, mais difícil. Mas não faz tudo, né? Não é bota o integrador na mochila e carrega ele nas costas. Não é isso. Né? No mínimo saber instalar uma usina
Com qualidade. Com qualidade, né? é necessário, gente. Né? Porque assim, a gente oferece questão de projetos, de suporte, mas a gente não vai lá instalar a usina pro cara. Uhum. E aí você pega um integrador que nunca fez uma mini geração, vai ter uma dificuldade. Se ele é uma pessoa responsável, apta a aprender, tudo se aprende, né, gente? O solar é maravilhoso porque ele é modular. Se você instala uma usina de 110, você instalar uma de 220, vai ser instalar duas de 110. Parte de conexão, mas sim, exige um conhecimento do integrador que ele obviamente pode conseguir chegar, e toda essa questão de modelagem a gente monta para ele. Essa parte eu acho que é a essencial, né? Essencial, é a mais difícil. É a mais difícil, É a mais difícil, sem dúvida. né? Vamos lá, quem é que tem... E tô falando aqui na mesa, né? Dos 3 que estão na mesa, um não tem capacidade nenhuma de fazer isso, que sou eu. Tudo bem que eu não me predispus a tentar e querer fazer, né? Mas eu tenho capacidade zero. Por quê? Porque não é a minha, não quero nem tentar, porque eu sei que vai ser um desastre. Graças a Deus eu tenho um sócio que resolve isso aí pra mim, né? Então, eu não teria. E essa é a parte mais densa, mais técnica, mais, né? Então, o resto é muito mais comercial, obviamente, e da parte que o integrador já faz, que é instalar sistemas. Né? Então, já é algo que não vai dizer assim, cara, virou a vida de cabeça para baixo para conseguir colocar alguma coisa do Mercado Livre no meu portfólio. Não, tem que trabalhar, obviamente, tem que adaptar, conhecer algumas coisas que talvez não conheça, mas é possível de qualquer integrador que tenha interesse fazer. Vamos lá, chegamos nesse consenso aqui? Chegamos, Então, certamente. Não, é importante porque, né? Assim, na minha base de integradores, eu tenho praticamente os maiores do país. Assim, eu tenho integrador que fez a maior usina solar de carporte do Brasil, eu tenho integrador que na Zona Franca, eu tenho integrador em Brasília que fez grandes projetos lá. A gente não pode ficar falando os nomes, né? Mas tem os pequenos também. Mas também tem integradores menores, tem integradores no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que a gente vai usar o nosso braço de engenharia para montar para ele. Para auxiliá-lo nessa parte. Para auxiliar, é uma usina de... É 1 mega, 1.5 lá que ela quer fazer, e aí a gente vai movimentar a nossa engenharia para fazer. A gente não perde negócio, né? A ideia é não perder negócio. É o ganha-ganha, né? Perder negócio. É o ganha-ganha. O integrador pode ter a liberdade de chegar na hora e dizer, cara, eu preciso... Essa usina, o cara quer fazer 1 mega, nunca fiz. Me ajuda. Exato. Não tem engenharia, tá bom? Vamos lá. Engenharia, eu pego a engenharia da estrutura do hub de negócio. Não tenho distribuidor com o equipamento que eu preciso. Vamos lá, eu vou te ajudar nisso aqui também. O cliente quer fazer uma importação direta. A gente faz via Dynamis também. Geralmente não faz sentido, tá? Para fazer importação direta é coisa muito grande. Não vou entrar no mérito se é bom, se não é bom, se vale a pena ou não vale a pena. Acima de 5, tá? Senão... Esse é outro mito. Não, mas vamos importar que vai ser muito mais barato. Calma, vamos analisar primeiro. Já foi em outro contexto. Isso. Não é o contexto atual, em razão de valor de equipamento, valor de frete, enfim. Mas, né, e volume também. Ainda a depender do volume. Exatamente. Né? Agora, o cliente tem uma operação pronta, ele já faz exportação para ele, começa a fazer sentido, mas senão é bobagem, sabe? Não, você compra do distribuidor, você não corre o risco de pegar um canal vermelho, flutuação cambial, então compra o distribuidor, faz mais sentido. Gente. Mas até isso é importante, né? Claro. Porque, por exemplo... É importante ter um parceiro, né, do nível da Auris que consiga ajudar o integrador, porque talvez ele chegue lá no cliente e o grande cliente vai dizer assim, não, eu posso até importar esses equipamentos porque eu já importo outros equipamentos da minha área de atuação, já é às vezes indústria ou, né, montagem de alguns processos dele que saem do país e voltam, enfim, ele diz, vou importar. E aí o integrador não sabe se é bom negócio ou não para ele, vai dizer, meu cliente quer importar. E aí tem alguém com experiência que diz, tá, vamos lá, qual é o sistema que ele vai fazer? Potência é isso, etc. Ok, nós vamos, né, juntamente explicar para ele que talvez não faça muito sentido, que ele não vai ganhar muito com isso, se é que vai ganhar. Mas daí tem todo um lastro de alguém que sabe que vale. Comercialmente, né? Quem negocia com o cliente sabe que é no pequeno detalhe que tu fecha o negócio. Porque aí daqui a pouco o cliente vê, não, eu vou fazer uma importação. Aí você perde 3, 4 meses com o cliente entendendo como vai fazer e aí já perde o time do negócio. Então, comercialmente é muito importante, sabe? Você ter um parceiro que já passou por isso, já vivenciou, já sabe como é que é. Olha, não é por aí, é por aqui. Ter essa argumentação
É muito importante. E já apanhou, né? Já apanhou, já Aprendeu aí sabe 4, 5 que- anos, como tu falou, né? Tomando na cabeça pra depois dizer, tá, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já fiz. Isso daqui não dá. Tentativa e erro, né, pessoal? Não adianta, né? Não adianta. Validação. Conversa tá boa, né? Mas vamos nos encaminhando pro final aqui, né, Sim, Gilmar? Vamos... É um momento também de... A gente sempre faz uma pergunta que a gente brinca que pode vir ou não aí uma resposta que é a dica de ouro, né? Olha Então, aí. nós queríamos saber da Auris, qual é a visão que vocês têm do mercado para o futuro? Falando de mercado livre, e eu sempre puxo um pouco também para a questão do solar. Então, como é que tu vê realmente esse futuro? Se tu vê que daqui a pouco são duas frentes que vão se unir muito forte, ou não, ou tu vê algo diferente? Enfim, qual é a visão de vocês? A gente sempre brinca assim que o mercado livre e o mercado cativo que a gente vive, a geração distribuída, são quase o choque de dois mundos que vai acontecer, sabe? Mercado livre é inevitável. A gente pode discutir o prazo, pode discutir, vai ser 26, vai ser 27, vai ser 28, mas ele é inevitável. A longo prazo, a médio prazo, já podemos dizer assim, sim, o mercado livre é uma realidade para todo mundo que quiser trabalhar com energia solar. Você vai ter que se profissionalizar, você vai ter que entender ele. O mercado está caminhando para essa abertura total. Em todos os países onde a gente teve a abertura total de mercado, o cativo deixou de existir por falta de cliente. É a espera. E o solar, ele tem um ponto diferencial sobre todas as fontes. Porque você vai para uma hídrica, a hídrica ela tem um custo de manutenção muito caro. Você vai para uma eólica, um custo de manutenção caríssimo. O solar, não, gente. Uhum. Custo de manutenção solar é baixíssimo. Então, na minha visão, certamente o solar vai ser a fonte que mais vai crescer ao longo dos anos aqui. A gente vai ter uma evolução muito grande do solar. E a ideia é que nós, como integradores, sejamos protagonistas. Assim como o integrador foi protagonista na geração distribuída, a gente revolucionou, a gente fez um mercado para a gente. A ideia é que a gente consiga levar esse mercado para o ambiente de contratação livre. Perfeito. Acho que é o caminho, pessoal, sem dúvida. É bom ouvir isso, né? Especialmente integradores. Olha, né? Tem mercado, tem espaço, ainda é possível, existe né? um mercado gigantesco. Eu acho que a dica de ouro é a gente buscar aquele cliente que já está cansado do mercado livre, sabe? Porque, como brasileiro, quando você tem a possibilidade de ter mais desconto, você primeiro vai ter o desconto, depois você vai investir. Agora, aquele cliente que já está no ápice do desconto dele, ele quer mudar. E aí você pode oferecer uma geração junto à carga, pode oferecer uma autoprodução remota também, é possível, é muito vantajoso. Cada caso é um caso, é entender o perfil do cliente, é mergulhar, porque trabalhar o integrador moderno, ele não pode mais ser um vendedor de placa, ele necessita ser um consultor em energia. É esse que é o nosso nicho moderno, é consultoria, pessoal. Consultoria em energia para atender os clientes. Perfeito. Excelente. Gilmar, obrigado. Juliano, obrigado. Quem quiser fazer contato com a Auris, no Instagram, auris.energia. Ih, tu acha que eu sei? Eu acho que é isso aí. auris.energia. Não, o site www.aurisenergia.com.br. E no Instagram lá encontra a fotinha do Juliano lá também, né? Tem umas postagens dele lá. auris.energia. Andão que eu não tenho tempo, Graças a Deus não temos nem tempo disso. Tem um pessoal que cuida das redes sociais lá. Isso aí. Mas posso deixar telefone também, quiserem Claro. entrar em contato, 54981532283. Ou chama vocês aí, que vocês me acionam, o pessoal tá em casa, tá, nós gente? chegamos lá. Gente, Obrigado, pessoal. Nada, que isso foi um prazer. Gente, mais um episódio Ergo Conecta Podcast. Foi um prazer estar com vocês. Esse episódio e esse programa é organizado pela Ergo Energia Inteligente, uma empresa de consultoria, assessoria para o segmento solar fotovoltaico, atuação de empresa para empresa, e a nossa missão é simplificar, trazer clareza e levar informação com qualidade para o mercado, o que reforça a importância desse projeto aqui, que é o Ergo Conecta Podcast. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, ergoenergia.com.br ou ainda nas redes sociais, @ergoenergia. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.